Tudo bem, Walter? Tudo bem, Polito. E você? Bem? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Boa Já noite, estava querido. falando mal de você aqui no início dessa conversa. E Eu... eu comentava que naquela conversa que nós tivemos lá com o Keiton, queridíssimo Keiton, Certo. depois de algum tempo eu falava, puxa vida, se isso que nós estamos conversando aqui estivesse numa live, quanta gente estaria se beneficiando desse papo aqui? É verdade. Então, Você sabe que uma das coisas ruins do mundo digital, Polito, é, é exatamente isso. A gente está muito direto e muito focado no que interessa e nada como uma conversa jogada fora para gerar grandes insights, não é verdade? Ou seja, verdade. a conversa jogada fora ele é fundamental para a cross-fertilização dos nossos neurônios, para a gente gerar novos insights, para a gente, de alguma maneira, gerar o que os neurônios chamam de potencial adjacente. A conversa Sei. sem razão, simplesmente pela conversa, é muito mais rica do que a conversa sobre um assunto específico. É muito interessante quando a gente senta para botar, jogar a conversa fora, é normalmente a mais útil que existe. Ô, Walter, você sabe que eu sou lá de Araraquara. Certo. E Araraquara, bem no centro do estado de São Paulo, é uma cidade ferroviária. Tanto que a Uhum. oficina da estrada de ferro era lá em Araraquara. E era muito interessante, a tardezinha, lá pelas 5h30, mais ou menos, você via a saída dos operários da oficina e aquelas bicicletas todas, que é uma cidade plana, né? Então Claro. as pessoas andavam muito de bicicleta. E você via, aquilo era uma delícia. Até hoje, depois de tantos anos, tantas décadas, essa imagem ainda me vem à cabeça. E nós usávamos muito o trem lá em Certo. Araraquara. Tanto vir para São Paulo, como ir mais lá para a região lá de Rio Preto, eu usava muito o trem. E o trem chegava e saía normalmente no horário, mas de vez em quando dava uma atrasada. E aí você não tinha o smartphone para ficar brincando ali. Verdade. Então, o que você fazia era conversar com o camarada que estava do lado e nem sabia o nome de quem era, porque puxava a conversa com facilidade. E isso que você está dizendo, jogar a conversa fora, lá nós chamávamos de conversa de esperar trem. Ou seja, ó, quando o trem chegava, a conversa acabava, né? E É era um isso papo mesmo. muito interessante. É isso Ô, mesmo. Walter, eu quero comentar logo no início algo que me chamou muita atenção, até eu tive a oportunidade depois de colocar isso num dos meus textos no UOL, Certo. que foi aquela sua participação no Fórum de Carreiras do Via de Acesso. Eu sou Certo. presidente do Conselho do Via de Acesso. O Via de Acesso é uma ONG que faz a capacitação e inserção de jovens para o mercado de trabalho. Esse é um trabalho que gratifica muito, e até eu comentava que, normalmente, esses trabalhos que nós fazemos sem remuneração acabam gratificando É muito verdade. na nossa vida, principalmente ajudar esses jovens a encontrar o caminho para que eles possam aprender algo e entrar no mercado de trabalho já mais ou menos preparados. E naquele evento, nós levamos o meu queridíssimo amigo Max Geringer, com quem eu tenho feito algumas lives, e agora no dia 26 tem uma outra marcada com ele, é sempre um papo muito gostoso. O Max é lá do interior também, ele é de Jundiaí, então essa conversa de caipira vai longe, e às vezes nós prometemos algumas informações sobre liderança, carreira, e quando vê contamos tantos causos que não deu tempo. Aí marcamos uma outra para cumprir aquilo que nós havíamos prometido. E nós levamos o Max e levamos você. E foi muito interessante, e não foi assim muito planejado, mas nós sabíamos que o estilo era um pouco diferente. E o Max foi e deu aqueles conselhos que ele costuma dar de carreira, que é o maior consultor de carreira do país, sem dúvida nenhuma. Teve aquela participação dele na Globo durante muitos anos, É sempre verdade. muito aplaudido. Aquela participação dele na CBN, durante muitos anos, todos os dias, dando conselhos de carreira, interessantíssimo aquilo. E eu acho que quando você estava na Abril, ele já tinha saído, porque ele escreveu na Exame durante muitos anos, depois escreveu na Você S.A., escreveu na VIP. Eu acho que quando ele foi para a época, talvez você não tivesse chegado ainda lá. E o Max deu aqueles conselhos: olha, você tem que se comportar assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que estudar, tem que respeitar a hierarquia, você tem que... Bom, os conselhos todos. Aí entra meu amigo Walter Longo e diz lá para a garotada o seguinte: olha, se quiser se comportar assim,
se comporta, mas você tem que ser irreverente. Tem que ser irreverente porque nós vamos encontrar problemas sempre. As crises vão aparecer todo o tempo da nossa vida. E são esses irreverentes, esses que estão pensando fora do cubinho, é que vão acabar encontrando as soluções para os problemas que estão aparecendo por aí. Porque aquele que fizer sempre a mesma coisa, ele vai bater numa solução que não existe, não vai encontrar caminho e continua dentro do problema. E aí entra uma tese que você tem, que só existe solução se existe problema. Você continua pensando da mesma forma, não é, Walter? Eu continuo. Você sabe que as escolas de administração, em geral, não só no Brasil, no mundo todo, formam pessoas para resolver problemas. O tempo inteiro, cada pessoa que sai da faculdade vem com todo o ferramental pronto para resolver problema. Então, o que essa pessoa faz? Ele chega de manhã no escritório, a caixa de entrada da mesa de trabalho dele está cheia, ele processa com muita competência tudo aquilo, e no final da tarde a caixa de saída está cheia. E ele vai para casa tendo, vamos dizer assim, respondido de maneira muito positiva a sua função. O grande problema no mundo de hoje, no mundo de mudança constante, é quem enche a caixa de entrada. Ou seja, se você chegar lá no dia seguinte para esvaziar, ela não estará cheia. São tantos os desafios, são tantas vamos dizer assim, as coisas inesperadas que ocorrem, que, no fundo, eu parto do princípio que as escolas de administração estão trazendo para o mundo pessoas que são ótimas para resolver problemas, mas péssimas para gerar desafios, criar problemas. Ou seja, eu não acho apenas a irreverência, eu parto do princípio de que uma empresa hoje ela tem 3 tipos de pessoas. Ela tem os divergentes, elas têm os complacentes e ela tem os displicentes. Dá para falar um pouquinho sobre cada um, vamos lá. Exato. Então, vamos dizer assim, o displicente é aquela pessoa que não está nem aí com o que acontece, nem com a empresa, nem com a vida dele. Ele é uma pessoa que vai conforme vai levando a massa. O complacente é aquele que obedece às regras, que chega no horário, tem boa inteligência emocional, aceita comando, aceita hierarquia. E vamos dizer assim, os divergentes são aqueles que, de alguma maneira, questionam a hierarquia, não aceitam autoridade, estão sempre perguntando por que não. Não é? Pessoas que têm dificuldade de um certo relacionamento, que querem fazer as coisas com rapidez, não querem procrastinar. Tem uma dificuldade de trabalhar em equipe, ou seja, são pessoas que realmente são chatas, como a gente fala, incomodam. Só que o que acontece no final da vida é que são essas pessoas que nos incomodam, que nos tiram da zona de conforto, que fazem as perguntas que ninguém faz e que fazem a gente repensar tudo no momento de grande mudança. Tem uma escola em São Paulo, eu não vou citar o nome para respeitar a fonte, mas uma grande escola, muito famosa em São Paulo, que uma vez nos chamou, meu filho estudava lá, e falou assim, eu queria dizer para você, o diretor da escola, chamou 20 pais e falou assim, eu acho que eu vou me matar. O diretor falou. Eu falei, como assim? Aquele branco na sala? O que aconteceu? Eu falei assim, não, é o seguinte, os filhos de você estão me matando aos poucos. Eu então prefiro morrer de vez do que aguentá-los. Mas o que aconteceu, né? Que fica todo mundo daquela turma assim, eles falam na classe, não fazem a lição, bagunçam no recreio, chegam atrasados, não respeitam a autoridade. Ele fez uma fieira de problemas que aqueles filhos dos 20 presentes tinham o tempo inteiro. Então, depois de falar bastante, desopilar o fígado dele, falou, olha, então eu peço a vocês, chegando em casa, digam para eles se comportarem, por favor, para aceitarem mais a autoridade do professor, não ficarem conversando na classe, fazendo a lição, está tudo ok, tudo ok. Mas, olha, não se preocupem porque eles são ótimos. Aí eu falei, como assim? Como são ótimos? Eu falei, é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa 20 anos depois de formados e descobrimos que hoje a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. São essas pessoas as que mais criam dificuldade para mim, as que mais vão fazer diferença no mundo. Então, aquilo me marcou muito na época e me fez crer que é o seguinte, é claro que uma empresa só de divergentes quebra em 3 meses. Sim. Mas uma empresa sem divergentes quebra em 3 anos. É da mescla entre divergentes e complacentes que você faz uma organização de sucesso. Mas o que a gente tem que eliminar são os displicentes. Esse sim tem que sair da empresa. Né? Eu tive um professor que ele dizia o seguinte,
Eu não me preocupo com quem senta na frente. Eu não me preocupo com quem senta no fundo. Eu me preocupo porque quem senta na frente está interessado. Quem senta lá no fundo não tem jeito. Mas os que estão no meio, esses ainda são recuperáveis. Esse dá para colocar dentro disso que você está tem dizendo. alguma chance. O que você está dizendo, lógico que o importante é saber fazer as perguntas, porque as pessoas foram preparadas para dar respostas, mas normalmente não sabem como fazer as perguntas, não sabem como encontrar os problemas. É isso. E nós só vamos caminhar se nós conseguimos antecipar um pouquinho os problemas que estão chegando, porque quando eles estão em cima, às vezes nós nos sentimos impotentes, mas ter essa visão um pouco à frente e verificar quais os problemas que poderiam surgir, talvez seja aí uma boa saída. E mais um detalhe, é preparar esses jovens, já que estamos falando lá no Via de Acesso, depois eu quero só complementar isso que eu estava dizendo. E preparar esses jovens para que eles possam estar aptos para todas as situações. Porque se nós tentarmos prever tudo aquilo que eles poderiam encontrar, se acontecer alguma coisa fora daquilo que foi determinado, eles não vão saber como fazer. Agora, se eles estiverem preparados para agir de acordo com esses imprevistos, como você disse, que vão surgindo ao longo da vida, porque é isso que vai acontecer mesmo, aí estão prontinhos. Bom, aí no final daquele evento, lá no Via de Acesso, você imagina como é que ficou a cabeça do jovem. Um que é pessoa renomada, experimentada, que tem credibilidade, dá um determinado conselho. Vai você e muda um pouquinho o foco e diz que ele tem que ser diferente. Afinal, quem é que tem razão? E aí a conversa que nós tivemos é essa. Todos têm razão, porque vai depender muito do perfil. Se, por exemplo, o jovem é mais acomodado, ele é mais centrado, ele é mais organizadinho, então ele vai trabalhar numa empresa, por exemplo, numa instituição financeira, vai trabalhar numa empresa onde esse tipo de comportamento é aplaudido. Se vai, por exemplo, de acordo com esse perfil que você disse, vai trabalhar numa empresa de publicidade, numa empresa de TI, numa startup, enfim, vai trabalhar numa outra empresa onde essa movimentação do perfil daquele que está se apresentando talvez seja o mais adequado. É isso mesmo, Polito. Mas uma coisa que é importante e que não necessariamente signifique bom comportamento ou mau comportamento, o filósofo Nietzsche fez uma distinção no seu livro... Você gosta dele, não? Eu gosto. No livro A Genealogia da Moral, Nietzsche nos diz que existem dois tipos de pessoas, a grosso modo, no mundo, né? As pessoas de moral escrava e as pessoas de moral aristocrata. Isso é o que diz Nietzsche naquela época. E que hoje é mais politicamente correto, no mundo politicamente correto, a gente poderia chamar de moral dos senhores ou de moral de rebanho. E quando ele descreve isso, no fundo ele está dizendo o seguinte, a moral do senhor, que é o que algumas pessoas têm, é uma ênfase endógena. É aquela pessoa que assume e introjeta as responsabilidades e os desafios. É aquela pessoa que diz, deixa comigo, eu vou dar uma solução para isso. Se tiver alguma responsabilidade, a culpa é minha. Faz na hora, enfrenta o problema e confronta, se for o caso, para a solução do problema. É uma pessoa que busca a superação todo dia, não em relação aos outros, em relação a ele mesmo. Ele tem moto próprio, é dono do seu destino. E do outro lado você tem a moral escrava ou a moral de rebanho. O que é isso? São pessoas que têm uma ênfase exógena. Ou seja, alguém tem que tomar uma providência. Não é possível que isso continue assim. Ou seja, ele está sempre projetando que alguém tome uma consciência do problema e resolva. Então, é normalmente uma pessoa que aceita e lamenta, é uma pessoa ressentida, mas obediente. E esses dois tipos de pessoas, a gente conhece muito no dia a dia do trabalho. Então, por exemplo, na moral dos senhores, a visão é a seguinte, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Há uma assunção da forma como encara a vida. A moral dos escravos é assim, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Deu azar. Né? Então, quando você pega uma pessoa qualquer e fala assim, marca uma reunião com alguém, alguém chega 15 minutos atrasado e você fala, você está atrasado? A pessoa de moral dos senhores ou moral aristocrata fala, é verdade, me atrasei mesmo, peço desculpas. A moral escrava ou a moral mais ressentida diz assim, foi o ônibus. Ou seja, não foi culpa dele que atrasou,
foi o ônibus que atrasou. Sempre tem alguma coisa fora, entendeu? Aí, no dia, você encontra com um amigo e fala, escute, me conta uma coisa, você está naquela empresa? Não, fui demitido. Nossa, foi demitido. Por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala assim, não me adaptei à cultura da empresa. Eu não soube disputar o jogo corporativo. Não alcancei as expectativas da diretoria, ou me faltou jogo de cintura, me faltou ser mais flexível. A frase começa com eu ou me. Tá certo? A pessoa de moral escrava é assim, as pessoas têm inveja de mim. Meu chefe era um imbecil. As metas propostas eram inalcançáveis, eles não sabem o que querem. Sempre tem alguma coisa externa a ele que foi responsável por aquele fato. Então, esses dois tipos de pessoas convivem hoje no mundo. Né? Sem dúvida que convivem. Eu diria a você que existe uma receita para cada tipo de pessoa. Porém, até pouco tempo atrás, Polito, o mundo era da moral de rebanho e da moral escrava. A gente já nascia mais ou menos sabendo o que ia casar, com quem ia casar, onde ia trabalhar, ficava o dia inteiro, a vida inteira naquele trabalho. A comida, quem punha na mesa era a mãe, a gente comia o que vinha. Hoje tem quem é vegano, quem é lactose free, cada um tem o seu. Né? O mundo passou a ser mais individualizado e cada um passou a ser dono do seu destino. Nós temos hoje 2.500 vezes, 2.500% mais decisões no cotidiano que tínhamos na década de 80. Então, as pessoas precisam assumir mais responsabilidades. Então, o mundo que era muito gostoso para a moral escrava, onde tudo estava resolvido, agora é inóspito. E essa síndrome de burnout que nós estamos vendo é fruto disso, não do volume de trabalho, mas do volume de decisão. Nunca fomos tão livres, nunca fomos tão deprimidos. Por quê? Porque para muita gente tomar decisão, esculpir-se a si mesmo, é realmente um desafio e uma dor muito grande. E essas desculpas que são dadas, aquele que está dando imagina que ninguém percebe aquilo que ele está fazendo. E todo mundo sabe que aquilo ali é uma desculpa esfarrapada e que ele está apenas tentando se defender. Mas é muito difícil para alguns fazer mesmo essa autoavaliação. Eu tenho batido bastante nisso em sala de aula e falar com que cada um... Por exemplo, professores que têm me procurado, complementando até aquele assunto que você estava desenvolvendo. Porque até pouco tempo o professor chegava em sala de aula, tinha lá a sua matéria, despejava aquilo, vou falar vomitava aquilo, porque fica um pouco pesado, mas era mais ou menos isso. O aluno ficava lá dele, tinha que tirar a nota no final, então ele não contestava muito, porque ele poderia ser perseguido, etc. Isso em todos os níveis, desde do curso básico até a universidade, doutorado, etc. Hoje mudou. Hoje o professor, ele chega em sala de aula e vai dar determinada matéria. O aluno com o smartphone na mão, em 3 segundos, ele já tem mais informações, provavelmente, do que o professor está levando para a sala de aula. Então, ele precisa aprender a negociar. E alguns professores começaram a me procurar exatamente com esse tipo de dificuldade. Ô, Polito, eu não consigo mais ter o controle da classe, eu não consigo mais ter o controle dos alunos. Os alunos hoje são irresponsáveis, os alunos hoje eles não respeitam mais hierarquia, os alunos hoje estão com o topete muito levantado. E a pergunta que eu faço, e faço isso separadamente, mas eu faço sempre, onde é que você está errando? Porque se você tiver uma matéria atraente, instigante, e o aluno perceber que ele vai ter algum tipo de benefício, algum tipo de lucro com aquilo que você está ensinando, que ele vai aproveitar, por exemplo, ao invés de você aprender a soldar a matéria, ensinar ao aluno como é que ele deve pesquisar para aprofundar mais conhecimento que ele possui, evidentemente que ele vai ser um parceiro seu. E alguns acabam assimilando isso, outros não. Você quer ver um exemplo? Você que é um palestrante renomado e muito competente. Por sinal, fiquei impressionado. Eu não tinha assistido a palestra sua e assisti pela primeira vez aquele dia. Eu fiquei impressionado. Nós tínhamos ali milhares de pessoas naquela plateia, todos jovens, né? Todos jovens, na idade ali de 14 a 22 anos, e você conseguiu tratar de assuntos complexos numa linguagem que aquele jovem pudesse entender. Então, essa capacidade de adaptação à circunstância que você está vivendo, isso é extraordinário. Então, o que aconteceu durante uma determinada época? Alguém via um professor, na vida acadêmica, com muito conhecimento, ele dizia assim, puxa vida, tem tanta gente fazendo palestra por aí, e faturando muito. E esses caras não sabem 1/10 daquilo que eu sei. Eu vou fazer palestra. Bom,
Alguns foram para os palcos falando da mesma maneira como falavam em sala de aula. Tiveram que voltar rapidinho, porque senão morriam de fome. Porque não tinha ninguém querendo ouvir. Outros perceberam o seguinte, que aquele conteúdo poderia ser transmitido desde que existisse também algum tipo de atração. Ele precisaria ser atraente para a plateia. Então precisava ter o conteúdo e fazer isso que você faz com muita competência, que é esse teatro, essa interpretação, essa interação com o grupo. Aí quando você consegue conjugar esse conteúdo, esse conhecimento, esse preparo, essa experiência, com essa capacidade de interpretação e essa capacidade de fazer adaptação de acordo com a circunstância, como você fez, aí o mercado está livre para aquele que fala em público. É isso mesmo, Polito. Você sabe que eu tenho falado muito, e claro, nessas palestras, todo conversado com os jovens, as pessoas perguntam assim para mim, quais são as características que podem me fazer ir à frente hoje, né? E eu brinco com eles, dizendo assim, você tem que ser um CEO. Eu falo assim, como CEO? Ainda nem comecei a trabalhar, né? Você tem que ser um CEO no sentido que você tem que ter curiosidade, entusiasmo e otimismo. São as três características que formam, vamos dizer assim, a letra C de curiosidade, E de entusiasmo e O de otimismo, que formam uma pessoa que tem tudo para ter sucesso. E por que isso? Porque se você tiver curiosidade, você vai atrás da evolução. Você está aprendendo sempre no momento em que tudo que eu aprendi ontem já não vale mais. Você tendo entusiasmo, você aguenta mudança, porque mudança dói, mudança gera medo, mudança exige resiliência, e só o entusiasmo faz eu suportar a mudança. E você tem que ter otimismo para inocular ao seu redor uma visão positiva do futuro. Então, se você for um CEO, ainda estudante, você será um CEO, se quiser, lá na frente. Mas você será, no mínimo, um CEO da sua própria vida. E eu considero curiosidade, talvez, a coisa mais fundamental neste momento do mundo. E, infelizmente, os sistemas educacionais no Brasil, os estudiosos do assunto estão dando pouca ou nenhuma importância para a curiosidade. A internet é o melhor dos mundos para os curiosos e os descuriosos, porque permite que eu busque o que eu quiser e me desobriga de buscar o que eu não quiser, porque quando eu quiser está lá no Google. E isso está gerando cada vez mais vamos dizer assim, uma diferença entre tipos de seres humanos. Em breve nós não teremos mais a inequalidade social entre ricos e pobres ou brancos e negros, sim entre curiosos e descuriosos. Sendo os curiosos os líderes e os descuriosos massa de manobra. Agora, aí entra num paradoxo interessante, um fenômeno que você tem destacado nas conversas, nas suas entrevistas, naquilo que você fala, que se por um lado nós temos a internet que nos ajuda muito, porque tudo aquilo que você precisar, você tem na ponta do dedo com muita facilidade. Eu me lembro quando eu tinha que fazer uma pesquisa nos primeiros anos escolares, eu tinha que ir na biblioteca e baixar os livros e ler aquilo. Quando eu escrevi o meu segundo livro, Gestos e Postura para Falar Melhor, que por sinal esse livro ficou parado durante 20 anos, na 23ª edição. E aí eu resolvi reescrever todos os meus livros, acabei de escrever agora o 32º livro meu. Nossa! E então eu tinha feito uma proposta com a Saraiva de reescrever todos os meus livros, porque o que aconteceu? Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições, eu fui muito certinho. O livro está ótimo, está aí na 112ª edição, passou de 700 mil exemplares, publicado no mundo inteiro, participou durante mais de 3 anos na lista dos mais vendidos, de um grande sucesso, porque ele realmente foi bem feito. E os outros livros eu fui fazendo tudo mais ou menos assim. Só que de 20 e tantos anos para cá, Walter, eu comecei a escrever muito para revistas, sites, jornais. E aí eu descobri o seguinte, que a linguagem da internet tem que ser uma linguagem mais soltinha, tem que ser uma linguagem um pouco mais leve. Não falta de conteúdo, porque aquele que tenta nivelar o seu texto pelo nível baixo do seu ouvinte, achando que ele vai ter uma plateia maior a partir daí, está cometendo um grande engano, porque com o tempo ele vai enfraquecendo o texto dele e deixa de ter conteúdo. Eu sei que tenho certeza que você concorda com isso. Claro. Mas a linguagem, você pode ter o conteúdo, mas com essa linguagem mais arejada. Então eu fiz uma proposta com a Saraiva de reescrever todos os meus livros, e esse livro era o que eu tinha a intenção de fazer logo no começo. Bom,
reescrevi todos os livros, menos esse, porque eu sabia que ia dar um pouco mais de trabalho, você vai deixando do lado, vai deixando do lado, até que nessa quarentena eu tive um pouco mais de tempo, resolvi arregaçar as mangas, refiz o livro exatamente do jeito que eu queria. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o livro é todo ilustrado, porque como é gestos e postura, cada técnica que eu recomendo no livro tem ali uma fotografia de alguém falando, por exemplo, enumeração das partes, tem lá uma foto do Sarney fazendo esse tipo de gesticulação, por sinal uma foto muito bonita. Então eu marcava na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, eu ia cedinho para lá, me internava naqueles arquivos com aquelas fotografias e ficava pesquisando aquilo. Então, além das fotos que eu estava procurando para o meu livro, eu encontrava outras fotos, encontrava outros pesquisadores que estavam vasculhando aquilo para informações diferentes. Até um caso muito interessante, tinha um que estava levantando uma tese que pessoas que cruzavam a perna direita sobre a perna esquerda esse aqui era heterossexual. Aquele que cruzava a perna esquerda sobre a perna direita, então tinha tendências homossexuais. E ele ali fazendo aquelas coisas. Infelizmente, eu não soube o resultado do trabalho dele, provavelmente Sim. Aquilo não levou a lugar nenhum, mas essas curiosidades foram vendo. E aí vai criando aquelas sinapses, onde você, a partir dessas pesquisas que vai fazendo, é o livro, onde você descobre que na determinada página, aquele livro que tem a capa mais ou menos assim, com aquela folhinha que foi mais ou menos dobrada, você consegue visualizar aquilo e aquilo vai ficando na sua cabeça. Quando você faz uma pesquisa pela internet, a coisa é mais ou menos neutra e fica muito difícil você reter esse tipo de informação. Então, se por um lado a internet ajuda muito, colabora muito, é tudo que nós queríamos na vida, porque está tudo à disposição. Por outro lado, para criar, eu acho que fica um pouco mais difícil, Walter. Você sabe que na nossa época, né, quando a gente estudava na escola e tal, tudo que a gente aprendia, a gente guardava na cabeça. E por quê? Porque não tinha outro lugar para guardar, não tinha hard disk, não tinha internet. É isso aí. Né? Então, eu me lembro assim, quais são os nomes das pirâmides do Egito? Kelps, Crete e Miguelitos. Né? Os rios que banham a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, a tabela periódica de elementos e química, os afluentes da margem direita do Amazonas. A gente guardava tudo na nossa cabeça. E por que a gente guardava aquele enorme volume de conhecimento, de informação na cabeça? Os neurônios, sem que a gente pedisse, começavam a fazer sinapse. Então eu estudava, por exemplo, os rios que banhavam a Mesopotâmia, o Nilo, que era o berço da civilização egípcia. De repente eu via que o Reno tinha sido o início da civilização e do crescimento da evolução da Europa. Sem que eu pedisse, meus neurônios paravam e falavam assim, espera um pouquinho, se o rio é um negócio tão importante para o início de grandes civilizações, por que no Amazonas não tem nenhuma grande civilização sendo o maior rio do mundo? Pois é. Sem que eu perguntasse, sem que eu quisesse, meus neurônios tomavam a decisão de gerar um insight, um questionamento, uma pergunta. E por quê? Porque todo aquele conhecimento embarcado gerava nos neurônios um sexo grupal de informações e eles chegavam a novas conclusões, ou seja, eram inferências internas que eu tirava a partir do próprio cérebro. O que a internet trouxe? A necessidade agora é assim, quando eu precisar, está lá no Google, eu não preciso guardar nada mais na minha cabeça. Isso, por um lado, é bom, deixa a tua cabeça mais livre para você, entre aspas, raciocinar, né? Porque o espaço é limitado. Porém, Lógico. Tem um problema. Na internet não faz sinapse. A gente tem que entender que gato e cachorro são diferentes, que, portanto, ideia é que nem gato e não cachorro. Vem quando ela quer e não quando você manda. Tá certo? Ou seja, não adianta você querer ter uma ideia. A ideia vem a partir do conhecimento embarcado e das inferências neurais que você tira. Então, nesse momento do mundo onde a gente está delegando a internet, a rede social, a biblioteca de Alexandria, que é o nosso celular de bolso, nós não estamos mais com o mesmo volume sináptico de antigamente, o que gera potencialmente uma indigência cognitiva futura. E aí, voltando àquilo que você havia comentado há pouco, você sem a sinapse, você não sabe como fazer as perguntas adequadas, então você não sabe quais os problemas existentes. Então você espera que o problema apareça e quando ele aparecer é que você vai procurar a solução do problema. Você sabe enquanto que você pensando, você raciocinando, você vai tendo essas ligações que você nem sabe que existem, mas estão lá e que vão produzindo esse questionamento. É isso mesmo. E você estava citando algo que eu queria comentar, é o seguinte, está cientificamente comprovado que você tem 4,5 vezes mais
apreensão e compreensão em texto no papel do que no digital. E por que disso? Porque, como você falou, leitura é uma dupla decodificação. Você primeiro vê aqueles sinaizinhos, aqueles hieroglifos, joga aquilo como uma foto na sua cabeça, ele toma sentido a partir do cérebro. Então, quando você lê, por exemplo, uma revista, um jornal, de repente você quer relembrar aquilo, você lembra se estava à esquerda embaixo ou à direita em cima. Você lembra se estava no começo ou no fim do livro. Há, sim, uma memória espacial que te ajuda a relembrar aquele fato, aquele acontecimento, aquela notícia. No digital, o scrolling tirou essa possibilidade. Isso. Você não sabe mais onde estava aquilo que você leu, mesmo que seja um livro lido no iPad ou no Kindle. Então, se você quer efetivamente guardar na sua cabeça, para que a sua cabeça gere inferências, o hábito de leitura no papel continua sendo imbatível. Bom, com a paixão que eu tenho por livros, você está vendo aqui atrás, essa é uma parte da minha biblioteca. Eu sou um colecionador de livros antigos de oratória. E quando você faz uma coleção, você tem que fazer uma opção. Porque se você colecionar tudo, você acaba não colecionando nada. Então, eu fiz uma opção de fazer coleção de livros antigos de oratória em português. E esses livros aqui, eu recebo o livro, daí mando encadernar o livro é todinho desmontado, depois ele vem para mim, eu fico curtindo página por página, e de repente, num determinado momento, surge aí uma dúvida, eu me lembro exatamente onde foi que eu vi aquela informação, talvez não tenha nem estudado, nem lido com profundidade, mas você sabe exatamente onde está, dentro disso que você está dizendo aí. É isso mesmo. Agora, por outro lado, você tem uma capacidade de aprofundamento, porque o que acontece? Você tem um livro que ele vai atender um determinado segmento. E você tem pessoas com capacidade de entendimento, capacidades diferentes. Isso para quem fala em público, até o elogio que eu fiz. Às vezes você tem um público muito bem preparado com relação a um determinado tema e tem outro que está lá na base, está começando. Como é que você vai fazer? Você vai falar para o que está embaixo, o que está em cima perde o interesse. Você fala para aquele que está em cima, o que está embaixo não entende, ele se desliga. Então como é que você vai fazer o meio termo? A internet nos trouxe essa possibilidade, porque você vai lendo. E tem a linguagem média, até que você não gosta muito dessa média, né? Mas você tem a linguagem média para todos os públicos. Mas você tem o hiperlink, que possibilita aquele que tem um pouco mais de informação de aprofundar e aí ele vai buscar. Aquele que não tem interesse, ele vai passando por cima. E você vê isso, por exemplo, nos meus textos do UOL, que eu vou falar assim para a massa, né? Tem alguns textos chegam a ser lidos por 400 mil pessoas. É muita gente vendo aquilo. Então é preciso tomar cuidado. Então, quando tem uma informação que poderia ser aprofundada, põe um hiperlink, ele vai lá, dá uma consultada, aprofunda e vê. É isso mesmo. Não é muita gente que faz isso, mas sempre tem alguns que vão lá com curiosidade. Mas olha, infelizmente, 83% do que é consumido na internet é puro divertimento e ninguém vai em busca de informação. É gatinho que estoura balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem, é só bobagem. Né? Então, a gente tem uma preocupação, eu tenho uma preocupação cada vez maior, porque todos nós, Polito, temos 3 tipos de curiosidade. A primeira delas é a curiosidade diversiva, aquela curiosidade genérica e abrangente, que faz com que a gente se sinta seguro porque está, vamos dizer assim, o que é que está ao meu lado? O entorno. Então, se choveu hoje, quem ganhou o jogo, quem que foi expulso do Big Brother, só coisas rápidas e genéricas e superficiais. Depois tem um segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade empática, que é a curiosidade sobre outras pessoas. Natural no ser humano, inclusive a origem da fofoca. A gente adora saber o que outras pessoas estão sendo demitidas, sendo contratadas, casando, divorciando. A gente ama esse tipo de assunto. E o terceiro o Harari até nos Taps, ele diz que a humanidade só evoluiu por causa da fofoca. É isso mesmo. E a terceira tipo de curiosidade é a curiosidade epistêmica, uma curiosidade mais profunda, mais analítica. Né? Então, os 3 tipos de curiosidade, todo mundo tem, em maior ou menor grau. O que se hoje cair um avião em São Paulo, no aeroporto, primeira coisa vem a curiosidade diversiva. Qual era a companhia? Quantos morreram? Pronto. Saciou a curiosidade diversiva. Aí entra a empática. É o que está à nossa volta. Tá? Isso. Chega a empática. Eu conheço alguém que estava no avião? Será que tem uma história de alguém que chegou atrasado, perdeu o avião e se salvou? O piloto tinha filhos? Todas curiosidades empáticas. E depois tem as curiosidades epistêmicas. O avião caiu. Por que o avião cai?
Será que foi o piloto ou foi a pista que era curta? Faz sentido termos um aeroporto tão grande no meio de um grande centro? Ou seja, questões de maior profundidade, o que afeta aquilo, quais são as consequências daquilo. Então, no fundo, o que está acontecendo com a sociedade hoje? A mídia impressa resolvia as três curiosidades. Só que a mídia impressa não entendeu que a curiosidade diversiva foi para o timeline do Facebook, que a curiosidade empática foi para o timeline do Instagram, e que sobrou para a mídia impressa a curiosidade mais profunda, mais epistêmica, mas ela fez o contrário, foi para uma linguagem simples, juniorizou a redação, fazia notícias cada vez mais curtas, ou seja, foi competir num terreno que ela não tem competência para competir. Todo mundo diz que a mídia impressa está morrendo. Ela não está morrendo, ela está se suicidando por não entender que a curiosidade epistêmica é o território da mídia impressa e vai ser por muitos anos. É mais ou menos com a criação de filhos, né? Deixa fazer com receio de perder o controle daquilo que está ali, é aí que você perde mesmo. Então, essas redações, como você disse, colocou essa garotada lá dentro, começou a trabalhar na superfície, tentando manter aquele nível de leitor, só que aquilo que está fazendo o outro já faz, então não precisa da mídia impressa. Olha, interessante dentro do que você falou, daria para resumir em 3 perguntas que nós podemos levar assim. O que aconteceu? Então, qual foi o fato? Como aconteceu? É a segunda lá da empatia. Agora, por quê? Com quem aconteceu é a segunda. Exato. Por que aconteceu, né? Aí é que está a análise daquilo que deveria ser feito e as pessoas acabam E na sociedade atual, a curiosidade diversiva e empática cresceu muito e a epistêmica diminuiu muito, o que é preocupante. Agora, veja interessante, né? O meu amigo Luiz Marins, ele diz o seguinte, nós temos, no mínimo, 7 crises por ano. Então, você tem que saber que todo ano, crises menores, crises maiores, mas não se aborrecer com a crise porque elas vão existir, mas estar preparado para que essa crise possa chegar. Eu construí, Walter, e tenho muito orgulho de falar isso, a maior estrutura para o ensino de expressão verbal do mundo. Você que correu o mundo todo, você vê grandes cursos que ensinam expressão verbal inseridos em universidades, mas uma estrutura específica para o ensino da expressão verbal, como nós temos, você não encontra em lugar nenhum. E aí a minha resistência qual era? Como é que eu vou fazer esse trabalho pela internet se eu tenho essa estrutura aqui? Vou fazer curso online com essa estrutura que eu tenho aqui e o investimento que eu fiz, eu vou jogar tudo isso fora, isso que é uma maravilha, eu fico tão orgulhoso quando as pessoas vêm aqui conhecer. E ainda bem que você tem oxigênio da garotada que está ao seu lado, provocando para que você fique incomodado, como você disse, né? Então tem a Raquel lá, por exemplo, minha filha está comigo há mais de 20 anos e sempre insistindo. E nós fizemos, antes da pandemia, olha que interessante, eu acho que é um exemplo que vale a pena. Fizemos antes da pandemia cursos online, cursos para fazer à distância, porque eu fui seduzido por isso. Olha, Polito, você fica em sala de aula, você atende muita gente aqui, nesses 45 anos em que eu estou lecionando. Nós já treinamos ali mais de 50 mil alunos, muita gente, muita gente. Mas você poderia multiplicar isso, Polito. Quanta gente que está lá em Manaus, está lá em Recife, está lá em Porto Alegre, que gostaria de fazer um curso com você, que está em outro país e que teria que vir aqui. E você, pela internet, poderia fazer esse trabalho, mas eu sempre encontrando aquelas desculpas, né, o Walter? Não dá por causa disso, isso aqui não. É porque o presencial, esse olho no olho, como é que... Bom, e aí você vai. Mas fui sendo pressionado até que nós acabamos fazendo. E antes da pandemia... E é impressionante, quando veio a pandemia, o curso explodiu. Até eu tinha pedido uma autorização, falei, hoje eu vou falar com o Walter Longo, e falei com a empresa que comercializa, né? Falei, vocês não dariam um descontinho só como presente para essa nossa conversa? Você começou com vendas e depois passou para o marketing, não é isso? Isso mesmo, exatamente. E numa época em que as pessoas já não confundiam mais o que era venda e o que era marketing, porque eu, quando estudei administração, a confusão que fazia era essa daí. Né? As pessoas achavam que marketing era uma venda um pouco mais sofisticada, só isso. Não conseguiam diferenciar. É isso mesmo. Então eu posso falar isso tranquilo, que você não tem esse tipo de melindre. Então, nesse curso online, que o título é Oratória para Líderes e Gestores, para
carimbar essa nossa conversa, eles deram um desconto de 10%. Falei, não, Polito, 10%. Falei, tá bom, então é um bom desconto esse. Então, não saiam agora, aqueles que estão nos assistindo, que de repente corre lá para pegar o desconto e acaba deixando a nossa conversa do lado. No final, vai ter tempo para isso daí. Aí entra lá no meu Instagram, que é @Polito, vai no Stories, e ali tem o curso online Oratória para Líderes e Gestores, e vai ter, em comemoração à nossa conversa aqui, um desconto de 10%. Tem tudo ali. E eu estou impressionado, são milhares e milhares de cursos vendidos, milhares. Daqui a pouco já está ultrapassando aquela quantidade de aluno presencial. E as pessoas... Porque a experiência dos 45 anos, Walter, me possibilitou saber que tipo de dificuldade o aluno poderia ter. Então, quando eu estou orientando ali online, o que é que ele deve fazer? Por exemplo, como é que vai falar de improviso? Como é que ele vai dirigir uma reunião? Como é que vai participar de um processo de negociação? Como é que vai fazer uma leitura em público? Ler um roteiro escrito? Enfim, utilizar todas aquelas técnicas. Que tipo de dificuldade ele vai ter? Então, eu já sei mais ou menos qual é o tipo de dificuldade. Então, nós conseguimos dar exercícios para que ele pudesse fazer ali no dia a dia, dentro de casa, com os amigos, com as pessoas da família, na reunião. E aí, se ele tiver dificuldade, ele volta depois no curso, porque durante um ano o curso fica à disposição dele, e aí ele vai tirando as dúvidas. E quantos têm nos dado esse feedback precioso? Então, algo que, se eu tivesse sido mais resistente e não tivesse aceitado, eu não poderia nem ter gravado esse curso agora nessa época da pandemia, porque eu estou dentro de casa já desde o princípio. Então, está à disposição. Então, só lembrando, desculpe interromper a conversa para fazer esse merchan, mas no final, então você vai lá no Stories, está lá, @Polito, curso online Oratório para Líderes e Gestores, e você tem 10% de desconto. Mas você sabe, Polito, que o papel que você desempenha e que você acredita que seja no desenvolvimento pessoal, né? Eu tenho um amigo meu, Jorge Curineto, de Curitiba, que estuda muito a economia da oralidade, e ele está fazendo esse estudo entendendo que poucas pessoas têm noção da importância da oralidade ou da oratória na economia. Quantas coisas são vendidas porque alguém tem um poder de oratória ou de oralidade? Quantas viagens eu consigo convencer a minha mulher a ir comigo porque eu tenho o poder de convencer? Quantas crises são evitadas no mundo e a paz é selada em função da competência oral? Como os presidentes das empresas precisam, para liderar pessoas, ter a capacidade de persuasão e de convencimento. Como a economia é afetada por um mau argumento ou por um bom argumento. Então, quando a gente passa a pensar em termos numéricos, como faz o Jorge Curineto, é assustador o volume de PIB afetado pela oralidade e pela oratória. Como produtos se movimentam muito em função da capacidade oral, seja de um vendedor, de um presidente da República, de um líder. É isto que move o mundo. Por isso não é à toa que na Bíblia, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo veio antes de tudo, tá certo? É isso, porque exatamente. O verbo é fundamental. Você sabe que há um estudo, a reatância, que é um estudo muito... reatância psicológica, e que eu sempre tratei no meu livro como objeção emocional, que fica muito mais simples de entender. Que é aquela resistência que uma pessoa tem ao argumento que você está usando. Por exemplo, você tem uma determinada posição, um comportamento que você tem ou que você gostaria de ter. Aí vem alguém com uma linha de argumentação tentando mudar a sua forma de pensar. Quando você percebe que essa linha de argumentação vai nessa direção, fazendo com que você mude o comportamento, você se fecha de tal maneira, você cria uma objeção emocional que não há argumento que tire você disso aí. Então, em sala de aula, o que nós fazemos? Evite o argumento, evite a objeção emocional. Quando você conseguir deixar essa pessoa mais livre emocionalmente, aí sim o argumento, você tem que ser um parceiro dessa pessoa, você tem que ser uma espécie de cúmplice. Se ela estiver com dor, você vai entender a dor, não vai dizer que isso é besteira, tem que falar que essa dor é importante. Se ela estiver com dificuldade, você vai dizer que a dificuldade é importante, você pensa da mesma forma. Um exemplo até que eu dou no livro, isso aqui vai servir de dica para alguns que precisam apresentar ideias. Por exemplo, o Walter vai apresentar um projeto e eu vou fazer um contraponto do seu projeto lá, mas eu não quero aprovar o seu projeto, Walter. Só que se eu
disser a palavra mas no local inadequado, eu vou levantar ainda mais a sua resistência, porque tem algumas pessoas que começam a concordar, usam mas achando que já resolveu o problema. Aí levanta ainda mais a resistência. Por exemplo, olha, Walter, eu concordo muito com esse projeto que você está apresentando aqui, mas, pronto, você sabe que eu concordei só para discordar. Eu não consegui afastar a sua objeção emocional. Agora, quando você vai além, aí eu falo, olha, Walter, você está apresentando um projeto maravilhoso. Eu vi que você pegou as melhores cabeças aqui da nossa empresa, foi buscar as soluções que já estavam prontas no mercado, teve essa habilidade de adaptar para a nossa realidade, fez planos de curto, médio e longo prazo. Foi impressionante isso, porque se não der certo aqui, você tem uma saída ali, se não der ali, você tem ali. É um plano maravilhoso. Então você conseguiu as melhores cabeças, conseguiu soluções que estavam prontas, evitando que gastássemos dinheiro desnecessariamente, fez um investimento que vai ser utilizado para 3 anos, para 5, para 10 anos. Você está de parabéns. Olha, eu há muito tempo não vi um trabalho como esse. Olha, Walter, uma sugestão aqui que talvez você possa utilizar, aí eu desço o cacete do seu projeto. Percebeu? Então, aquele que tem... Diferente, aquele que tem esse cuidado de afastar essa, porque o outro foi valorizado profissionalmente, o trabalho dele foi reconhecido, a equipe dele foi levantada, então tudo bem, mesmo que ele tenha que ceder um pouquinho depois, o trabalho dele já foi reconhecido. Então, isso tudo, um curso de oratória, que geralmente algumas pessoas, não preciso falar em público, é diferente, não gosto disso, já aprendi a falar, por que eu preciso? Mas esses cuidados todos que fazem a diferença entre o fracasso e o sucesso numa comunicação, às vezes as pessoas não conhecem, Walter. Não conhecem e não concebem a diferença entre uma boa argumentação e uma argumentação medíocre. Não entendem a diferença. A diferença é algo abissal, é algo gigantesco. Você pode efetivamente fechar um grande negócio ou jogá-lo por terra por um desvio argumentativo inadequado. Então, o processo de persuasão é um processo exatamente como tem o sistema da lógica, premissa menor, premissa maior, o silogismo, ou seja, então, se a gente não entender disto e achar que de qualquer jeito que eu falo, se houver uma pobreza de vocabulário, na pobreza do vocabulário é como esculpir alguma coisa à talhadeira, porque você nunca usará o termo certo que vai dar o devido grau de relevância ou de impacto àquela palavra. Então, é fundamental cada vez mais a gente entender que a palavra move não apenas montanhas, move o PIB do mundo. E que nós precisamos ter isso como parte da nossa análise econômica. Um país mais educado não é maior porque ficou educado, é maior porque sabe falar melhor. Opa, é ótimo. Você, por exemplo, quem analisa o seu currículo, quem analisa a sua carreira profissional, você é uma pessoa vitoriosa em tudo aquilo que meteu a mão, né? Foi aqui, foi lá, deu certo, um faturamento que era aqui, você passou lá para cima, ou uma quantidade de vendas, enfim, onde você pôs a mão. Quantas dessas vitórias você, quando começa a fazer uma análise daquilo que aconteceu, deveu à sua capacidade de comunicação? É aquele argumento na hora certa, quebrar uma resistência numa reunião que você tenha feito, convencer alguém para ajudá-lo naquele projeto, e tudo depende da comunicação mesmo. E você sabe que muita gente considera, às vezes, oratória, essa visão gongórica da linguagem falada, né, como se fosse uma coisa antiga. Nada é tão moderna, atual e futurista quanto a palavra falada. Tanto que toda a área digital está indo para a palavra falada. O Alexa da Amazon, eu não escrevo mais nada, eu falo com ele. Os próximos equipamentos que estão surgindo já não vêm nem com tela, nem com teclado. Tudo está caminhando para a oralidade. E as pessoas que falarem melhor terão mais sucesso daqui para frente. E aí, quando você fala, quando você desenvolve essa habilidade, o tom de voz que você utiliza, a pausa que você faz. Por exemplo, eu tenho analisado a sua comunicação. Você
todas as vezes que encerra um pensamento, você tem esse cuidado de fazer a pausa. Aquele que está ouvindo, ele tem uma oportunidade de refletir sobre aquilo que você falou, ao mesmo tempo em que você valoriza a informação que transmitiu. E quem consegue fazer essa pausa bem feita, no momento certo, é a demonstração total de domínio, de controle sobre aquilo que está falando. Observa, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a dar entrevistas, emissora de rádio, emissoras de televisão. Ela tem tanto desconforto com a pausa que ela vai atropelando. E ela não consegue esperar o outro acabar de fazer a pergunta porque ela precisa atropelar de tanta ansiedade. E aquele que está ouvindo percebe que a pessoa está desconfortável, que ela é insegura, e começa a ter a seguinte dedução: se ele está desconfortável e inseguro é porque não tem domínio sobre aquilo que está fazendo. Se não tem domínio é porque não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem autoridade. E se não tem autoridade, não tem credibilidade. Aquele que desenvolve com essa tranquilidade, como você desenvolve, ponderando, fazendo pausa, enfatizando as palavras importantes, sabendo ouvir, como você está fazendo agora. Então, tudo isso é uma demonstração de muito preparo, muito conhecimento e vai dando mais autoridade. Vamos, estamos ficando velhos e vamos aprendendo algo, não é isso, Hipólito? Então, mas isso não vem por acaso, vai acumulando. É o processo do conservador. Você é um liberal, né? Então, é o processo do conservador. Tudo aquilo que a humanidade construiu. Se você pega, por exemplo, um Edmund Burke, e você pega um Thomas Paine, que são duas cabeças brilhantes do passado, você vai analisar, eles pensam da mesma forma, eles queriam atingir os mesmos objetivos, só o meio que eles estavam querendo utilizar era diferente, porque o Burke não queria, como o Paine achava que a Revolução Francesa era o ideal, era uma ruptura, acabava com tudo, enquanto que o Burke pensava como você. Todas as conquistas da humanidade vão se somando de tal forma que aquilo que você produziu, aquilo que você conquistou pode ser utilizado hoje. Na comunicação é o mesmo. Quando você abre a boca para falar, você não está criando essa habilidade agora. Tudo aquilo que você passou ao longo da vida está sendo utilizado. Exatamente. Meu amigo, é impressionante, a nossa hora já foi. A nossa hora já foi. E deixa passar um tempo, Walter. Temos tanta coisa para falar, se você topar mais para frente, nós fazemos uma outra, trocar essas ideias, e aproveitando aquilo que eu disse, então, só reforçando aqueles que estão participando da live, que tem esse presente que estamos dando aí no meu curso online Oratória para Líderes e Gestores. Entra lá no meu Instagram, @Polito, vai no Stories e tem lá essa oportunidade de fazer a matrícula já e começar hoje mesmo o curso. Se tiver dúvidas durante o curso, você vai fazer as perguntas. Eu e a Raquel, que fizemos pessoalmente, respondemos a todas as questões e fazemos isso com muito prazer. O Walter, para encerrar, você teria alguma mensagem? Gostaria de deixar, principalmente para os jovens lá do Via de Acesso, que você conheceu também, né, que hoje estão preocupados aí com esse mercado de trabalho quase inexistente. É verdade. Você sabe que uma vez o Gandhi, nosso grande Gandhi, foi perguntado: Gandhi, que mensagem você deixa para as próximas gerações? E aí ele respondeu de um jeito que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a mensagem que eu deixo é a minha vida. Essa é a grande mensagem. Então, inspirado em Gandhi, eu diria para você o seguinte: a mensagem que eu deixo foi ter levantado cedo todos os dias, trabalhado muito, criado um filho maravilhoso, amado e respeitado a minha mulher, ter sido honesto apesar das tentações, elas não foram poucas. Acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa para as próximas gerações, não é? Muito bom, excelente. E você deu aí conselhos e exemplos a partir de hoje. O Rui Barbosa dizia que ele jamais gostaria de ser apanhado na cama quando o sol estivesse se levantando. Ele gostaria de estar desperto antes do sol. E com relação a Gandhi, tem uma história curiosa, porque Gandhi foi advogado, ele fez direito, mas ele tinha muito receio de falar em público. Então, como é que ele ia fazer uma defesa? E quando ele foi fazer a primeira defesa dele, ele estava tão nervoso, tão ansioso, que ao invés de falar de improviso, ele resolveu levar um papel para ler a defesa que ele ia fazer. Só que ele estava tão nervoso, o papel tremia tanto que ele não conseguiu ler uma palavra. Então, aqueles que falam assim: não tenho jeito, que eu fico muito nervoso, não consigo resolver o meu problema de comunicação. Olha o exemplo do Gandhi, um dos maiores líderes de toda a história mundial e que desenvolveu a sua comunicação principalmente a partir do silêncio.
Perfeito. Querido, muito obrigado. Obrigado a você, até a próxima, foi um prazer. Continuo sendo Prazer seu muito fã grande. incondicional, tá bom? Um abraço. Você está aí lendo as minhas palavras a seu respeito. Muito obrigado, Então, querido. Boa obrigado, sorte. um abraço. Tchau. Mais sucesso sempre. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, pessoal.